Este é o programa Classe Bíblica no Ar. É uma grande satisfação estar de volta. Estamos apresentando o curso Doutrinas Bíblicas. Nós vamos apresentar hoje a nossa aula de número 9. O título dela é A Doutrina dos Anjos. Nós temos alguns objetivos a serem alcançados com esta aula. Ao final dela, você deverá ser capaz de, primeiro, citar 3 elementos da natureza dos anjos. Segundo, mencionar 2 funções no exercício das quais os anjos se evidenciam como agentes de Deus. Terceiro, dizer qual o pecado que deu origem à queda de Lúcifer. Quarto, destacar uma referência bíblica que evidencie Satanás como agente da tentação. Quinto, enumerar 2 incidentes nos quais Satanás estará envolvido na consumação do século. Esses são os nossos objetivos e o nosso texto número 1 fala sobre a natureza dos anjos. Este é um assunto muito discutido atualmente. No passado, principalmente ali pela década de 60, havia um total descrédito a tudo aquilo que dizia respeito ao mundo espiritual. Se decretou naquela década a morte de Deus. E aí tudo que está relacionado à vida espiritual era visto com grande desconfiança e incredulidade. Porém, hoje, no final da década de 90, nós temos um retorno à espiritualidade. E no que diz respeito aos anjos, muitos livros têm sido escritos nesse sentido, muita coisa tem sido falada e ensinada. Contudo, só é válida aquelas coisas que encontram respaldo, apoio nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, a Palavra de Deus. Antes de tudo, vamos fazer uma leitura bíblica que está no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Acompanhe comigo essa leitura. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Esse versículo, ele traz já uma definição muito clara sobre os anjos, que eles são espíritos, e espíritos ministradores enviados para servir em favor dos que hão de herdar a salvação. Os anjos são esses seres espirituais, criados por Deus com a missão específica de ministrar em favor dos remidos, daqueles que foram resgatados através do sangue carmesim de Jesus Cristo. Queremos colocar algumas coisas que os anjos não são. Em primeiro lugar, eles não são eternos, porque um ser eterno é um ser cuja existência não teve início e não terá fim. Isto não é correto a respeito dos anjos, porque eles foram criados por Deus num determinado tempo da história. Os anjos, eles tiveram origem, eles surgiram a partir de um determinado tempo. Em segundo lugar, eles não são autoexistentes. Apenas Deus é eterno e autoexistente. Deus é um ser incriado. Ele existia antes de todas as coisas vieram por seu intermédio. Porém, os anjos, eles não são autoexistentes. Eles vieram à existência através do ato criativo de Deus. Em terceiro lugar, eles são seres criados. Como tudo foi criado por Deus, o universo, a terra, os animais, a natureza, os mares, os rios, tudo foi feito através de uma decisão de Deus em que elas viessem à existência. Assim também os anjos são seres criados por Deus. Segundo Hebreus capítulo 1, versículo 14, com a missão específica de servir, de ministrar em nosso favor. Quando os anjos foram criados? Nós não temos resposta para essa pergunta do ponto de vista da revelação da Bíblia Sagrada. Nós entendemos, através de uma leitura do texto das Escrituras, que eles foram criados num tempo extremamente remoto, antes da criação do próprio homem. Porém, não temos base bíblica para estabelecer uma data fechada, uma data unilateral, mesmo porque a Bíblia não se preocupa em estabelecer datas em que os seus acontecimentos se sucederam, nem mesmo após a criação do homem. Mas nós entendemos que os anjos foram criados num tempo bastante remoto que nós não podemos precisar com exatidão.
Os anjos são seres espirituais, como já dissemos até aqui, são seres assexuados, isto é, não precisam do sexo. O ser humano, sim, nós utilizamos da nossa sexualidade em busca de prazer e em busca de reprodução da espécie humana. Os anjos, eles não se reproduzem porque foram criados num número fechado e nem precisam de prazer nesse sentido, porque na presença do Senhor eles encontram prazer pleno. Por isso são seres assexuados. A sexualidade é uma característica da natureza e da raça humana. Os anjos não são seres humanos, são, sobretudo, seres espirituais. Como seres espirituais, eles não aceitam a adoração. A Bíblia diz: só ao Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto. Os anjos conhecem muito bem esse princípio. E a Bíblia diz em Apocalipse que depois daquela visão esplendorosa que João teve, o anjo veio ter com ele e ele, diante da beleza da visão que estava tendo, prostrou-se em terra para adorá-lo, mas o anjo repeliu-o, dizendo: não faças tal coisa, porque sou como você, sou seu conservo. Os anjos não aceitam adoração, porque são seres criados pelo Senhor, são seres que têm a consciência da sua própria natureza, isto é, que foram criados por Deus e que toda adoração deve ser dirigida ao Senhor. São seres absolutamente inteligentes, altamente inteligentes. Não há como comparar os anjos ao homem. Nós temos uma inteligência poderosíssima, mas podemos apanhar o exemplar mais inteligente da raça humana em toda a história e não há como compará-lo à inteligência que os anjos têm. Contudo, não podemos afirmar que eles sejam oniscientes. Onisciente é apenas o Senhor Deus. Ele conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas, porém os anjos, a despeito da sua inteligência, não são seres inteligentes. São seres gloriosos. A Bíblia os mostra exatamente assim. Por exemplo, Apocalipse capítulo 5, versículos 11 e 12, diz justamente isso. Quero fazer essa leitura com você. Acompanhe comigo na tela da sua televisão. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Esta é uma visão gloriosa, na qual os anjos estão inseridos como seres gloriosos, como seres espirituais repletos de glória. Esses seres é que Deus criou para que eles ministrassem em nosso benefício. São seres também poderosos, têm poder muito além da capacidade do homem de realizar qualquer coisa. Entretanto, precisamos destacar que eles não são onipotentes. Onipotente é só o Senhor. A palavra onipotente vem de duas palavras latinas: onis, que significa tudo, e potência, que significa poder. Um ser onipotente, então, é um ser todo-poderoso. Nesse sentido, só Deus é onipotente, só Deus é todo-poderoso. Há um versículo no livro de Salmos, capítulo 103, versículo 20, que nos diz o seguinte a respeito do poder que os anjos têm. Acompanhe comigo essa leitura. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Esse versículo ele também é elucidador quanto à natureza dos anjos. Eles são valorosos em poder, eles têm grande poder e eles estão a serviço nosso, isto é, eles estão em obediência permanente às ordens recebidas de Deus a nosso respeito. O texto de número 2 da nossa aula tem como título Os Anjos como Agentes de Deus.
O texto que eu li em Hebreus capítulo 1, versículo 14, mostra justamente isso. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Isso é o que diz o versículo, e os anjos têm plena consciência da sua missão. A sua missão é ministrar em nosso benefício, ministrar em nosso favor. Ao lermos a Bíblia Sagrada, nós percebemos vários eventos em que os anjos se apresentam justamente nesse sentido, de orientar, de dirigir, de guiar os servos do Senhor dentro de determinadas circunstâncias. Eu, pessoalmente, não posso deixar de crer na existência dos anjos, porque, caso contrário, eu teria que deixar de crer nas Escrituras Sagradas. E a Bíblia diz que a existência deles é real, não é uma ilusão da nossa mente, não é algo no plano psicológico, vamos dizer assim, mas eles são seres reais, segundo a Bíblia Sagrada. Ao longo dela, eles se apresentaram na vida dos seus personagens. Por exemplo, a vida de Abraão, de Jacó, de Isaac, de Moisés, de Daniel, de Davi e também os personagens do Novo Testamento. Os anjos apareceram no sentido de abençoá-los, no sentido de guardá-los. E lá no Apocalipse, nós temos ali a manifestação de anjos orientando João naquela grande revelação. Não apenas no texto da Bíblia, mas nós temos ao longo da história pessoas, servas do Senhor, que tiveram experiências sublimes com o ministério dos anjos. Por exemplo, eu tenho uma experiência assim na minha família. A minha mãe tinha um problema cardíaco seríssimo. E normalmente, quando ela tinha essas crises, ela ia para duas cidades próximas, que eram Belo Horizonte ou Resplendor. Um dia ela teve uma crise muito séria. E então ela ficou em dúvidas para qual cidade iria, resolveu orar ao Senhor. E então veio sobre ela um clima e um espírito de oração, uma coisa sublime, maravilhosa, e ela perdeu totalmente a noção do tempo. E de repente, ela que estava num quarto escuro orando, percebeu que uma grande luz tomou conta daquele lugar, como se várias lâmpadas tivessem sido acesas. De repente, ela olhou para trás e viu uma mão branquíssima sobre a sua cabeça, e ela percebeu que as vestes daquele ser eram vestes longas, eram vestes angelicais, e ela ouviu uma voz muito mansa lhe dizendo: para onde você quer ir? Para Belo Horizonte ou Resplendor? Ao que ela respondeu: quero ser curada. E aquele ser lhe disse: você está curada. No outro dia ela amanheceu cedinho para tomar o seu primeiro remédio. Ela não havia deitado na cama, mas dormiu de joelhos. E então se lembrou daquela grande visão e jogou seus remédios fora. Indo ao médico especialista, ele constatou que ela havia sido realmente curada e que não tinha nenhum problema do ponto de vista cardíaco. O seu coração havia sido completamente curado. Os anjos são seres de existência real. Às vezes não podemos vê-los, na maioria das vezes. Contudo, isso não diminui o fato de que eles são seres espirituais criados por Deus com esta missão de ministrar em nosso benefício. Os anjos são os guardas do povo do Senhor. No Antigo Testamento, por exemplo, nós temos a manifestação do anjo do Senhor. E os teólogos dizem que quando vem grafado em letra maiúscula a palavra anjo do Senhor, nós temos ali uma teofania. É uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento. E a Bíblia, por diversas vezes, mostra que a razão da existência dos anjos está voltada exatamente para a guarda do povo do Senhor. O Salmo número 34, versículo 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se em redor daqueles que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa em redor daqueles que o temem. Quando nós tememos ao Senhor, os anjos de Deus estão acampados à nossa volta no sentido de nos livrar. Aliás, o Salmo de número 91, versículos 11 e 12, diz justamente isso. Eu quero fazer essa leitura com você. Acompanhe comigo.
Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Esse texto é muito claro em dizer que, através de uma ordem do Senhor, os anjos nos guardam e nos sustentam nas suas mãos. Então, em primeiro lugar, eles são espíritos ministradores a favor dos santos. Em segundo lugar, são guardas do povo do Senhor. Em terceiro lugar, são aplicadores dos juízos divinos. Deus é um ser de amor, mas é um ser também justo. Nós temos, por exemplo, o caso de Sodoma e Gomorra. Essa cidade foi julgada pelo Senhor, que decidiu destruí-la. Então o Senhor enviou os seus anjos para que eles fossem os executores dos juízos divinos. Também eles são os comunicadores de boas novas. Nós temos anjos trazendo boas novas, por exemplo, o anúncio a Abraão de que ele teria um filho, Abraão e a Sara. Era uma excelente boa nova para aquele casal. Também o nascimento de Jesus. O anjo se apresentou a Maria em Lucas capítulo 1, versículo 35, e falou com ela a respeito da natureza do filho que ela estava gerando em seu ventre. Também temos a presença deles na ressurreição de Jesus Cristo. Eles estavam lá dentro do túmulo, aquelas mulheres vieram e eles disseram: por que buscais aquele que vive entre os mortos? Os anjos são comunicadores de boas novas. Além disso, eles estarão presentes na consumação dos séculos. Quando tudo estiver no seu fim, os anjos estarão ali, executando as ordens de Deus para os eventos do final de todas as coisas. O texto de número 3 da nossa aula tem como título Origem, Rebeldia e Queda de Lúcifer. Eu quero ler com você um texto que está em Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 e 15. Acompanhe comigo essa leitura. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárgio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o corbúnculo e a esmeralda de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Esse texto é muito claro em falar a respeito de Lúcifer. Ele era superior a tudo que havia sido criado até então. Deus o cobriu de beleza, de pedras preciosas e de autoridade que transcendia a todas as criaturas até então. Mas esse texto indica que esse ser não permaneceu nessa alta condição. O orgulho tomou conta do seu coração e ele se rebelou contra Deus, desejando ser igual a ele. Lúcifer havia sido criado querubim ungido de Deus, mas movido pelo seu livre-arbítrio, pela sua natureza moral, resolveu rebelar-se contra o seu Criador. E esta foi a maior tragédia da história da humanidade. A maior catástrofe, porque ele caiu lá nas regiões celestiais. Mais tarde, Adão fora criado no Éden, e Adão e Eva, sendo tentados por Lúcifer, cederam à tentação comendo do fruto proibido. Então, a queda de Adão, ela tem lastros na queda de Lúcifer, que foi uma tragédia universal. Lúcifer foi expulso, foi deposto da posição que possuía, foi lançado para a terra e transformou-se em Satanás, esse ser maligno e extremamente vingativo, que procura colocar sobre o homem o pecado, que tenta o homem para pecar, porque o alvo primeiro dele é atingir ao Criador. Ele se transformou no principal responsável por todo o sofrimento humano, por toda a miséria, por toda a mazela presente neste universo. O texto de número 4 da nossa aula fala sobre Satanás como o agente da tentação.
Ele é o agente da tentação. Lá nas regiões celestiais, ele pecou sozinho. Ele gerou o pecado nas suas próprias entranhas. Porém, Adão inaugurou o pecado na dispensação humana através de um tentador externo. Lúcifer apresentou-se na forma de uma serpente e então induziu Eva a que comesse do fruto que Deus havia dito: não comereis dele, porque no dia em que fizerdes isso, certamente morrereis. E a partir deste evento, Lúcifer, isto é, Satanás, vem tentando o homem para que ele pratique toda espécie de pecados. Quero ler com você dois textos bíblicos. O primeiro está em Efésios, capítulo 6, versículo 12, e o segundo em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Nos diz assim a palavra do Senhor: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Esses textos nos informam que Satanás está solto nesse planeta. Aliás, João diz que o mundo jaz no maligno. Ele, vamos dizer assim, reina nesse planeta. É claro, dentro da permissão do Senhor, haverá um dia em que ele será definitivamente preso. Mas mesmo no tempo que estamos vivendo hoje, debaixo da tentação e da ação de Satanás, nós temos todos os recursos espirituais para resistir. E é por isso que Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. João, capítulo 10, versículo 10, diz que ele veio para roubar, matar e destruir, mas Cristo veio para dar vida e ele dá vida em abundância. A ação de Satanás é nesse sentido. Ele é o acusador, o adversário. Ele acusa a Deus diante dos homens e, ao mesmo tempo, acusa os homens diante de Deus. Mas nós podemos agradecer ao Senhor, porque o seu sacrifício feito na cruz do Calvário é poderoso para nos perdoar os pecados e para nos manter incontamináveis, dando-nos recursos humanos e espirituais para resistir ao diabo sempre. O texto de número 5 da nossa aula tem como título Satanás na consumação do século. Quando estudamos os eventos do fim, a partir de uma perspectiva bíblica, nós percebemos que tudo começa com o arrebatamento da igreja. E após esse período, estabelece-se a grande tribulação, que é um tempo de 7 anos, onde Satanás estará agindo com muito mais força do que age atualmente. Os salvos e a igreja terá sido arrebatados. E o Espírito Santo, a sua ação, como ocorre no momento presente, não se dará no período da grande tribulação e Satanás estará solto para agir de uma forma livre. Será um tempo de extremo sofrimento, tanto para o mundo gentílico quanto para o povo de Israel. A grande tribulação terminará com a batalha chamada Armagedon. Satanás vai estar reunido com as nações para combater o povo de Israel. E então, quando Israel estiver prestes a sucumbir, o Senhor se manifestará outra vez, vindo com os salvos, pelejará contra o anticristo e os seus exércitos, derrotará os inimigos de Israel e então será estabelecido um período que a Bíblia chama de milênio. Serão 1000 anos de completa paz, porque Satanás terá sido vencido na batalha de Armagedon e a sua ação maligna nesse mundo será retirada. Após o milênio, a Bíblia diz que Satanás será solto por um breve espaço de tempo. Você pode conferir isso no livro de Apocalipse, versículos 7 a 10 do capítulo de número 20. Satanás será posto em liberdade por um tempo curto e então enganará a muitos, criará um processo de rebelião, de ajuntamento contra o Senhor e então ele será definitivamente preso, manietado e lançado no fogo eterno.
Como podemos ver, Satanás será colocado no seu devido lugar, será preso definitivamente. Enquanto isso, eu e você precisamos impor sobre ele uma grande derrota. Precisamos vencê-lo em nome de Jesus. Ele brama como um leão em nosso derredor, mas a Bíblia diz que nós estamos com todas as armaduras de Deus para vencê-lo. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Estamos chegando ao final da nossa aula. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.